Olá a todos, vou resolver neste vídeo uma questão que me enviaram, uma dúvida dentro do tema da geometria euclidiana do 10º ano. O problema consiste no seguinte. Temos então aqui 6 esferas, como podem visualizar aqui nestes 3 recipientes. Uma com 8 cm de diâmetro, que há de ser aqui esta grande, né? O diâmetro são então 8 cm. E 5 com 4 centímetros, ou seja, estas 5 bolas que vêm aqui são todas iguais, tendo então 4 centímetros de diâmetro, ou seja, aqui é 4, né? E aqui também será 4. Bem, foram distribuídas por dois recipientes cilíndricos, o recipiente A e o recipiente B, com então 8 centímetros de diâmetro interno, e um recipiente na forma de paralelepípedo, ou seja, este aqui tem a forma cilíndrica, e este terceiro tem então a forma de um paralelepípedo, cuja base tem 8 cm de comprimento e 4 cm de largura. As esferas foram então colocadas, como é sugerido na imagem que podes visualizar aqui. Em todos os recipientes inseriu-se então água até que a superfície desta ficasse ali tangente às esferas na parte superior. Ou seja, olhando aqui por exemplo para o recipiente A, na esfera ficou tangente, então sabes logo aqui que a altura aqui da água no recipiente é exatamente igual ao diâmetro da esfera, ou seja, 8, assim como aqui o diâmetro da base, não é? Porque isto é um cilindro, também é 8, estando então a esfera tangente aqui à água. E estará tangente então em todos os casos, por exemplo, nesta aqui a altura seria então exatamente igual a um diâmetro, ou seja, 4, porque os diâmetros destas estão aqui, é referenciado no enunciado que são 4, e aqui na base teria então uma largura de 8 cm, porque seria então 2 diâmetros. Bem, disseste-me então que terias dúvidas aqui no exercício 3. Eu penso então não iremos precisar destas duas figuras, quer do recipiente A, quer do recipiente B, porque no 3 a situação é então relacionada com o recipiente C. É-nos pedido então que efetuemos o cálculo, determina o valor exato, ok? Terá que ser o valor exato em centímetros da altura da água nesse recipiente, ou seja, aqui desta altura da água no recipiente. Bem, eu penso que talvez tenhas cometido o seguinte erro, ou seja, pensar que esta altura seria exatamente igual a 2 diâmetros destas esferas. Sendo assim, então a altura seria igual a 8. Bem, isto está errado. Ok, não sei se foi este o erro que cometeste, dizes no mail que não te estava a dar correto. Penso eu que talvez tenha sido isso. Bem, nesta situação, a altura não será igual a 2 diâmetros. Ok, é preciso ter aqui um bocado de cuidado. Repara aqui, tu tens que medir aqui a altura. Exatamente será isto. Desde aqui do nível do chão até lá acima. E porquê é que isto não são 2 diâmetros? Bem, repara aqui nesta situação. Dizendo que seriam 2 diâmetros, então seria, por exemplo, daqui até aqui. Né? Mas repara, quando acaba aqui esta esfera, tu já estás dentro da outra. Isto não começa, esta acaba aqui, não acaba onde começa esta. Esta começa aqui um pouco mais abaixo. Bem, se estás a dizer que são 2 diâmetros, eu quando termino esta primeira esfera, ao posicionar outro diâmetro, a altura saía um bocado acima da esfera. Né? Porque repara, onde acaba esta esfera, seria mais ou menos aqui nesta zona, e já começou a esfera, já tens aqui um bocado desta esfera que está aqui em cima. Sendo assim, esta altura não são 2 diâmetros. Ok? Então teremos que arranjar aqui outra forma de descobrir exatamente a altura do recipiente. Não sei se foi este o erro que talvez tenhas cometido. Não sei. Penso eu que, para não te estar a dar certo, à partida, podes ter feito algo desse género, que não é verdade. Ok? A altura, neste caso, não é igual a 2 diâmetros. Bem, vamos explorar então esta situação aqui no exercício 3. Teremos que calcular então a altura aqui do recipiente, que há de ser exatamente igual a isto, que aqui nesta figurinha será então exatamente igual daqui até cá abaixo. Ok, exatamente até aqui. Esta será então a altura do recipiente. Ok? Como é que vais pensar nesta altura? Bem, o exercício já está a ajudar aqui nesta figura. Não é? Porque exatamente esta altura vais ter que pensar nesta linha que vem daqui. E repara, isto será então a altura do recipiente. Esta altura podemos dividi-la em vários segmentos, em 3, por exemplo, daqui até aqui. Isto é exatamente igual a um raio. Daqui
para baixo, isto também é outro raio, não é? Porque é exatamente igual aqui. E aqui estás a ver um raio. Então tens aqui dois raios. Mas a estes dois raios vais ter que somar. Vais ter que adicionar esta altura aqui interior do triângulo, estás a ver? A altura do recipiente será exatamente igual a dois raios mais a altura do triângulo. Ou seja, a este raio, mais esta altura deste triângulo. Que vamos ter que definir a altura deste triângulo. Bem, temos aqui então este triângulo. Este triângulo é equilátero. É equilátero porque os três lados são iguais. E porquê? Porque os três lados, não é? Podes ver facilmente aqui na figura que cada lado é exatamente igual a dois raios, né? Tens aqui um raio mais outro raio. Então aqui isto também são dois raios, né? E isto aqui vemos claramente na figura também são dois raios. E tu sabes que o valor do raio, né, é exatamente 2. Dizem-te aqui atrás no exercício que as outras 5 circunferências, ou melhor, esferas, têm 4 cm de diâmetro. Se têm 4 cm de diâmetro, então o raio é igual a 2. Porque o diâmetro é 4, não é? Bem, então tu sabes que isto é 2 e isto é 2. Então isto tudo junto é 4. Então aqui o lado do triângulo é 4. O lado do triângulo equilátero são exatamente 4 cm. Aqui 4. Aqui também será 4. E aqui isto tudo também são 4 cm. Bem, mas nós precisamos aqui desta altura. Como é que fazemos? Simples. Baixamos aqui a altura. Tens aqui um triângulo retângulo. E sendo a hipotenusa 4, aqui a base deste triângulo, sendo um triângulo equilátero, a altura divide a base sempre em dois segmentos iguais, então isto é 4, tens ali 2. Então facilmente vais buscar aqui esta altura, efetuando então o cálculo do teorema de Pitágoras. Vou fazer então aqui o cálculo auxiliar. Sei então que a hipotenusa é 4, sei aqui que este cateto é 2 e pretendo definir aqui a altura do triângulo. Aplicando então o teorema de Pitágoras, tenho que 4 ao quadrado é igual à altura do triângulo ao quadrado mais 2 ao quadrado. Sendo assim, e querendo definir aqui esta altura do triângulo, isto está aqui a mais, não é? Isto vai ter que mudar de membro e ficará então com um sinal negativo. Então tens 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado igual à altura do triângulo ao quadrado. Efetuando aqui os quadrados, né? Tens aqui então 16 menos 4 igual à altura do triângulo ao quadrado. 16 menos 4 são 12, então podemos concluir que a altura do triângulo é exatamente igual à raiz, né? O quadrado aqui, ao passar para o segundo membro, sai em forma de raiz. Isto acontecia porque aplicávamos a raiz aos dois membros. E ficarias então com a raiz de 12. Atenção, quando perdes o quadrado para o outro lado em formas de raiz, ficas sempre com mais ou menos a raiz, né? Mas como estás a falar de uma distância, de um comprimento, o comprimento não faz sentido que seja negativo. Então é por isso que neste caso, ou nestes casos onde temos um contexto, e esse contexto consiste em determinar comprimentos, não traz aqui a raiz negativa. Caso contrário, terias. Okay? Sendo assim, então tens que a altura é exatamente igual à raiz de 12. Podíamos ainda fazer aqui a decomposição da raiz de 12. Vou até fechar aqui esta zona. Fazendo a decomposição, simplificar o radical. Eu penso que já abordaste isso, né? Então tinhas 12, fazes a decomposição, divides por 2, dá 6. Divides por 2 dá 3, divides por 3 dá 1. Podes então dizer, e depois fazes grupos de 2, né? Porque é a raiz quadrada. Então tens 2 quadrado vezes 3. Sendo assim a raiz de 12 é igual à raiz daquilo tudo, né? De 2 quadrado vezes 3. E depois aplicas a propriedade dos radicais, que te diz que a raiz do produto é então o produto das raízes. Ou seja, podemos então separar esta raiz pelo produto, dizendo que então que é a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. Temos então que a raiz de 12 é exatamente igual, simplificas e dá 2 raízes de 13. Ok? Então tens a tua altura. Tens esta altura, que será exatamente igual a 2 raízes de 13. Sendo assim, estamos em condições de determinar então a altura aqui do recipiente. São exatamente 2 raios, este, mais a altura aqui do triângulo. Ok? Então 2 vezes o raio é 2, né? Então tens 2 vezes 2, 2 vezes o raio, mais a altura, ou seja, mais 2 raízes de 13. Sendo assim, a altura do recipiente é igual a 4
mais 2 raiz de 3. E seria esta então em centímetros, né? E seria então aqui o valor exato da altura do recipiente. Como vês, exatamente esta altura não é igual a 2 diâmetros. Ok? Sempre tens aqui duas esferas e uma em cima aqui no meio, terás sempre que fazer uma estratégia deste tipo. Terás que envolver então aqui os centros das três esferas, este centro, este e este, envolvendo aqui isto num triângulo. Tens exatamente sempre um triângulo equilátero, cujos lados são exatamente igual a dois raios dessas esferas, e vais então determinar a altura por esta estratégia que vimos aqui. Ok? Bem, então tens aqui a altura do recipiente. Agora, segunda questão. Determina a quantidade de água utilizada nesta situação, apresentando o resultado em litros. Ok? Temos que apresentar o resultado em litros, arredondado então às centésimas. Precisamos aqui da quantidade de água. Se vamos ter que apresentar o resultado em litros, eu sei que 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Bem, sendo assim, vou então determinar o volume ocupado pela água e depois, né, tem aqui esta relação do volume, ou seja, das medidas métricas, fazer a passagem para os litros. Vamos então determinar o volume da água que está lá dentro. E como é que vamos pensar no volume dessa água que está lá dentro? Bem, o que tens que fazer aqui é o seguinte. Eu penso que estás a visualizar. Deixa-me só mudar de cor, vai ficar melhor. Eu penso que estás a visualizar que isto aqui, ou seja, esta zona onde estão a água e as esferas, podemos dizer que este sólido, isto é um paralelepípedo. Ok? Tens então aqui isto que eu desenhei aqui a branca, é um paralelepípedo. É exatamente o sólido que contém a água e contém as três esferas. E pretendes então saber o volume da água. O volume da água é este volume que anda aqui, não é? O volume aqui ocupado pela água. Como é que podemos pensar neste volume? Eu penso que não traz dificuldades em perceber que o volume ocupado pela água será exatamente igual ao volume do paralelepípedo, que eu desenhei aqui a branco, menos 3 vezes o volume da esfera, ou seja, menos o volume das três esferas. Se eu calcular então o volume aqui do paralelepípedo e retirar as três esferas, o que me dá é exatamente aqui o volume da água, é o que fica. Fica exatamente aqui o volume da água. Tu até se quisesse calcular o volume da água, se isto fosse uma experiência prática, não é? Metes a mão lá dentro, retiravas as três esferas, não é? E terias então aqui, ficavas aqui com uma zona assim. E isto seria então o volume da tua água, que é exatamente esta ideia, né? O volume da água será exatamente igual ao volume do paralelepípedo menos o volume das três esferas. Tens ainda que saber que o volume de um paralelepípedo é exatamente igual à área da base vezes a altura e que o volume de uma esfera é exatamente igual a 4 terços de π vezes r ao cubo. Bem, precisas então aqui da altura do recipiente, e a altura do recipiente foi calculada no exercício anterior, que penso que são 4 mais 2 raiz de 3. A altura aqui do recipiente é 4 mais 2 raiz de 3. Então tens aqui a altura, a área da base tens o comprimento e a largura, está tudo, e tens o raio da esfera que é igual exatamente a 2. O raio da esfera é 2. Então, basicamente, este exercício é só fazer contas, nada que saber. Temos então aqui que o volume da água será igual ao volume do paralelepípedo, e o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Terás então a área da base é comprimento vezes largura, ou seja, 8 vezes 4, vezes a altura. Aqui tens de ter algum cuidado, porque a altura é 4 mais 2 raiz de 3, mas tens de pôr parênteses. Porquê é que tens de pôr parênteses? Porque aqui a área da base, que é isto, tem de multiplicar por toda a altura, toda ela. Se eu não meto parênteses, esta multiplicação só multiplicava pelo 4. Mas a altura é isto tudo, é 4 mais 2 raiz de 3. Daí a necessidade de colocar os parênteses. Bem, temos então aqui o volume do paralelepípedo. Então agora temos que retirar o volume de três esferas, que temos 3 vezes a tal fórmula do volume de uma esfera, que é 4 terços de πr ao cubo. Então terei aqui 4 terços de π vezes r ao cubo, sendo que o raio de cada esfera é exatamente 2, porque é-nos dito no enunciado lá atrás que o diâmetro é 4, né? Então vezes 2 ao cubo. Agora, é só mesmo fazer contas. Então temos que o volume da água
é exatamente igual. 8 vezes 4 são, olha, 8 vezes 2 são 16, o dobro 32, vezes 4 mais 2 raiz de 13, né? Aqui, como isto é tudo a multiplicar, repara, eu nem precisava aqui dos parênteses, coloquei mesmo só para dar aqui ênfase que é 3 vezes o volume de uma esfera, porque tem 3 esferas, mas como é tudo a multiplicar, nem necessitavas de colocar parênteses. Sendo assim, eu aqui, como é tudo a multiplicar, este 3 simplifica com aquele. Estou aqui a multiplicar por 3 e depois estou aqui a dividir por 3. Posso fazer aqui esta simplificação, ficando então apenas com menos 4 π vezes 2 ao cubo, ou seja, vezes 8. Bem, continuando então aqui a fazer operações. Agora aqui para tirar as parênteses tens que fazer a propriedade distributiva, né? 32 vezes 4, em 32 vezes 2 são 64, o dobro são 128. São 128. 32 vezes 2 raiz de 3 dá então mais 64 raiz de 3. E aqui 8 vezes 4 são 32, então tens menos 32π. Bem, fazendo agora esta operação na máquina, né? Eu não vou fazer isto de cabeça. Fazendo agora aqui esta operação na máquina, o resultado dar-me-á então 138,32 centímetros cúbicos. Ok? E este é o volume então ocupado pela água. Mas é-nos pedido então que o volume seja dado em litros. E para dar em litros, eu tenho esta relação que me permite mudar de medidas métricas para capacidade. Então, terei então que, para igualar a litros, vou passar este valor do volume para decímetros cúbicos e depois dizer que tenho exatamente esse valor em litros. Como é que eu passo isto para decímetros cúbicos? Lembra-te quando estás a fazer reduções e estás a falar de volumes, não é medida cúbica, tudo de centímetros para decímetros andarias uma casa, mas como é cúbico, vais andar 3 casas. Sendo assim, vou então deslocar a vírgula 3 casas, ou seja, uma, duas, 3, não é? Ficaria ali. Então terei que isto é igual a 0,138332 decímetros cúbicos. Fazendo então agora a passagem a litros, eu comecei que os decímetros cúbicos são exatamente iguais aos litros, mas agora eles querem que faças o arredondamento às centésimas. Fazendo então o arredondamento às centésimas, eu terei que parar aqui na segunda casa decimal. Olhando para o que vem a seguir, é um 8, então o 3 sobe para 4. Sendo assim, isto está igual a 0,14 litros. E tens então aqui a tua resposta. Bem, eu penso que talvez não tenhas conseguido fazer este exercício, porque o segundo estaria condicionado aqui à altura obtida no primeiro exercício, e aqui a altura é mesmo isso. Tens que envolver isto num triângulo equilátero, e depois a altura do recipiente será igual à altura desse triângulo, mais exatamente duas medidas do raio. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. Espero que tenhas entendido. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.